Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Já faz algumas semanas que nós não temos o nosso vídeo para pastores, obreiros, missionários, missionárias da nossa UMB de Pernambuco, da nossa União de Ministros Batistas Independentes de Pernambuco. E hoje eu estou aqui como presidente dessa ordem para poder trazer uma pequena reflexão sobre o ministério pastoral. Como vocês já estão acostumados, essa é a quarta reflexão, né, ou pequena reflexão, apenas de 8 a 10 minutos. E nós temos tomado por base, né, pelo menos um dos livros básicos da nossa reflexão, é o livro O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Então, eu gostaria de ler um texto bíblico para vocês. Primeiramente, a minha oração é que vocês estejam bem e animados na obra do Senhor, apesar de haver dificuldades e desafios como nós temos passado. As tentações, as lutas externas, as lutas internas, as dificuldades em pastorear o rebanho, diante de tudo que nós temos passado nessa pandemia. Mas uma coisa é certa, o Senhor está conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido. E quando nos encontramos fracos, basta nos lembrarmos das palavras que o próprio Deus revelou a Paulo, falou ao apóstolo Paulo, quando Paulo orou para que fosse retirado o espinho da carne. E o Senhor ali, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz ao apóstolo: a minha graça te basta. Então a graça do nosso Deus é suficiente em nossas vidas para nos fortalecer, para continuarmos firmes em nossa vocação, em nosso chamado pastoral. Eu quero ler um texto bíblico também de Paulo, que está em Filipenses capítulo 4, e Filipenses capítulo 4, no versículo 8 ao versículo 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, preste bem atenção, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, é claro, eu não vou fazer uma exposição desse texto, mas eu queria pelo menos que vocês guardassem na mente de vocês e no coração de vocês essa palavra de Paulo no verso 9, quando ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo aqui ele mostra que há uma coerência entre o que ele fala e o que ele vive. E como nós estamos falando sobre cuidar de nós mesmos, e usando por base o texto de Richard Baxter, Richard Baxter ele diz que quando nós estamos cuidando de nós mesmos, um quarto ponto que nós devemos considerar e dar bastante atenção é em relação ao nosso falar, à nossa pregação, ao nosso discurso e a sua coerência com a nossa prática, com a nossa vida. Então ele diz: tenham cuidado com a incoerência moral. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos em que os escândalos são cada vez mais comuns no nosso meio, no meio dos pastores, no meio dos missionários, no meio da igreja evangélica. Isso tem nos envergonhado e isso tem servido como uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. E infelizmente aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem as igrejas evangélicas históricas, que não conhecem os pastores que verdadeiramente são vocacionados, costumam a generalizar. Isso é normal. Generalizam todos os pastores como ladrões, como homens que só visam dinheiro, porque não conhecem a verdade. Nós sabemos que tem, assim como tem em todas as áreas, homens perversos, homens que são gananciosos, que só pensam em dinheiro, homens que não têm nenhum escrúpulo, que não têm nenhuma moral. Por isso que Richard Baxter ele diz: cuidado com vocês mesmos, cuidado com a incoerência moral. Nós estamos semana após semana pregando várias vezes. Eu, por exemplo, prego de 2 a 3 vezes por semana e nós devemos ter o cuidado para que a nossa pregação não esteja dissociada com a nossa vida prática. É claro que temos falhas,
É claro que almejamos cada vez mais uma vida mais consagrada a Deus, queremos viver cada vez mais a vontade do Senhor revelada em Sua palavra, nas Escrituras Sagradas, mas nós devemos ter muito cuidado com a incoerência moral. A nossa fala não deve ser distante daquilo que nós vivemos. O Richard Baxter ele diz: cuidado para que não venham a colocar pedras de tropeço na frente dos cegos e ocasionar a sua ruína. Cuidado para não desfazerem com suas vidas o que dizem com suas línguas. E ele diz mais: cuidado para não se tornarem vocês mesmos o maior obstáculo ao sucesso dos seus trabalhos. Nós sabemos que é um grande prejuízo para o nosso trabalho, para a nossa função pastoral, para o pastorear o rebanho do Senhor, se a nossa vida ela for completamente contraditória àquilo que nós falamos. Paulo, ele chama os filipenses, é uma carta de gratidão, é uma carta em que ele expressa a sua gratidão àqueles irmãos e ao mesmo tempo orienta-os sobre várias questões, mas o apóstolo Paulo, ele chama a atenção daqueles irmãos para que eles prestem atenção ao que ele ensinou ou ao que ele tem ensinado e prestem atenção também à própria vida dele. E ele era prisioneiro, pelo menos na sua primeira prisão ali em Roma, prisão domiciliar. E Paulo aqui chama a atenção daqueles irmãos: olhem para mim, olhem para a minha vida. Não somente me escutem, mas olhem para a minha própria vida. A vida de Paulo não era dissociada à sua pregação. E isso é muito comum hoje na vida dos pastores, na vida dos pregadores do Evangelho. Então devemos cuidar de nós mesmos, meus irmãos. Richard Baxter ele diz: aquele que de fato põe sentido no que fala, certamente age de acordo com o que fala. E diz mais: por que, irmãos? Ele faz uma pergunta: vocês esperam ver essas pessoas transformadas? Você espera com que as suas pregações transformem essas vidas? Se vocês querem que essas vidas realmente sejam transformadas, então o que vocês pregam precisa realmente ser vivido por vocês mesmos. Ele diz: por que se denominam ministros de Cristo? Mas se tem essa consideração e essa esperança de que a pregação realmente transforma o coração das pessoas, então certamente não poderão achar dentro dos seus corações o desejo de prejudicar o seu trabalho com alguma coisa indigna. É um erro patente aos olhos de todos o daqueles ministros da igreja que abrem grande abismo entre a sua pregação e o seu viver. Ele ainda fala que nós muitas vezes estudamos muito para preparar um sermão. Às vezes é uma semana toda para um sermão, aqui ele diz de 2 horas, né? Hoje nós não pregamos 2 horas, mas há ainda aqueles que pregam 1 hora e 20, e mesmo assim a igreja, se ela não for acostumada, ela não suporta. Mas passamos a semana toda estudando as Escrituras, orando, pedindo graça ao Senhor para preparar um bom sermão que vai ser exposto ou ministrado em 1 hora, em 40 minutos. Ele diz: por que não se preparar também tão bem para viver o Evangelho, para viver a palavra? Então ele diz: que pregações nobres e interessantes tenho ouvido de alguns homens e quão relaxadamente os tenho visto viver. Então cuidemos, irmãos, de nós mesmos para que a nossa vida seja coerente com as nossas palavras e as nossas palavras, nossas pregações com a nossa própria vida. Uma doutrina prática deve ser pregada, diz Richard Baxter, praticamente. Devemos preparar-nos tão arduamente para viver bem como para pregar bem. Se a sua finalidade for a de salvar almas, irmãos, certamente vocês procurarão atentar para esse objetivo, fora do púlpito como nele. Se esta for a sua finalidade, vocês viverão por ela e farão tudo o que puderem para alcançá-la. Então, essa é a quarta parte do cuidar de si mesmo, de cuidarmos de nós mesmos. Que a nossa vida não seja incoerente com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos. Lembremos do que diz Tiago no capítulo 1, versículo 25. Ele diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 25, e eu termino com esse texto. Tiago, capítulo 1, verso 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelas nossas vidas e pelo nosso chamado e pela nossa vocação. Abençoe, ó Pai, toda a nossa convenção aqui em Pernambuco, os nossos obreiros, pastores, servos do Senhor. Abençoe também as mulheres que têm nos auxiliado, tanto as nossas esposas como também aquelas mulheres que servem na igreja, que servem, ó Pai, o Senhor, trabalhando, ó Pai, na obra que o Senhor tem colocado em suas mãos. Abençoe nossas vidas, abençoe nossos pastores, nossas igrejas, nossas famílias. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.